E aí vocês vão poder perceber com a movimentação da câmera a qualidade na aproximação do recorte. Se você não pretende pôr soleira no seu batente, você precisa de um recorte como esse. Mas se você pretende pôr soleira também, você vai precisar, só que aí o corte vai ser na soleira. Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao seu canal da construção Dicas do Fred. E na dica de hoje eu vou mostrar para vocês um jeito fácil para fazer esse tipo de corte que o câmera está mostrando aqui para vocês. Ó. Parece muito difícil e realmente, quando você não tem a técnica certa, esse tipo de corte se torna realmente bem complicado de ser feito. Que é esse desenho em torno do batente no porcelanato. Isso serve para porcelanato, serve para revestimento cerâmico, pisos convencionais. E é tão complexo fazer esse tipo de corte que muitas vezes a pessoa vai instalar esse tipo de revestimento e corta por fora e preenche essas diferenças aqui, esses pequenos degraus com rejunte, o que não fica nada legal. E às vezes tenta fazer o corte também, mas ele fica um pouco deformado, muita diferença de medida. Gente, e a técnica para resolver esse tipo de problema é bem simples, é mais simples do que a gente está habituado. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Eu vou usar apenas um pedaço de papelão e você já imaginou, vou usar o papelão de gabarito para com o papelão marcar a peça para fazer o corte. Eu tirei um pedaço de papelão da caixa do próprio porcelanato e fiz apenas aqui um corte em esquadro. Então eu usei um esquadro, fiz a marcação aqui com lápis e usei uma tesoura para fazer o corte. Como na obra eu estou sem tesoura convencional, essa tesoura de costureira, eu estou usando aqui uma tesoura de montador de drywall, tá bom? Dá para fazer e preferencialmente você vai conseguir fazer melhor com uma tesourinha, essa tesourinha escolares ou uma tesoura de costureira. Então desce aqui comigo que eu vou mostrar para vocês a marcação, ela é bem simples mesmo. Ó. E o interessante é o seguinte, eu vou fazer apenas um gabarito e esse gabarito vai servir para os dois lados do batente. Nesse apartamento aqui eu tenho 4 batentes. Eu tenho 4 batentes para serem feitos. Porta de entrada não preciso me preocupar porque vai ser soleira. Porta do banheiro, que é essa do lado, também não preciso me preocupar porque vai ser soleira. Então eu tenho as duas portas, as portas dos 2 quartos. Eu vou usar o mesmo gabarito para os 4 cortes. É apenas virando ele, eu resolvo o problema. Então eu vou encostar ele aqui. Vou fazer primeiramente essa marcação, depois essa outra marcação. Tá? A câmera vai dar uma aproximadinha aí para vocês, para que vocês possam perceber quais foram as marcações que eu fiz. Como esse daqui está próximo, eu vou fazer também essa marcação, ok? E o outro já está um pouquinho mais distante, então eu vou usar o esquadro lá na parede para fazer de maneira bem ajustada essa outra marcação. Então eu tenho aqui todas essas marcações. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que compreender que cada um desses cortes tem uma profundidade para seguir o desenho. Aí eu vou medir a distância até a parede. E aqui eu sei que eu tenho 9 centímetros até a parede. Então eu vou cortar 9 centímetros aqui. Deixa eu colocar a trena dessa forma que fica mais fácil para vocês identificarem. Vou colocar a trena assim, vai ficar mais fácil para vocês acompanharem. Então, se eu tenho 9 centímetros aqui, eu quero aproximar isso aqui da parede, eu vou marcar esses 9 centímetros aqui, ó. Ok? Primeiro corte é esse, então eu marco esse aqui com 9 centímetros. Vou fazer a marcação do outro, que é esse daqui. Eu tenho que marcar ele também com os mesmos 9 centímetros. Encosto nele, marco aqui os mesmos 9 centímetros. Encosto aqui, marco, olha como é fácil. Os mesmos 9 centímetros, já estou fazendo aqui um início do desenho. Esses 9 centímetros que eu marquei por último, na verdade, diz respeito a esse corte. Então esse 9 centímetros, esse 9 centímetros. E aqui 9 centímetros. Então só para vocês entenderem o que eu vou ter aqui. Eu vou ter esse corte, esse. Aí aqui eu vou chegar nessa medida, vou descer, cortar aqui até essa medida, vou descer e fazer esse último corte. Ok? Lembrando que aqui atrás tem um recuo, mas eu não preciso me preocupar porque o rodapé cobre esse recuo. Agora vamos fazer a marcação com o esquadro. Acompanha aqui comigo. Vocês lembram que eu falei que esse lado aqui eu cortei junto com esse aqui do esquadro? Então agora eu vou fazer essa marcação aqui. Ó. Vou usar o esquadro aqui na lateral do papelão. Faço a primeira marcação do corte lateral. Então o primeiro corte é esse aqui. Ó. Vou usar o esquadro aqui desse lado. O primeiro corte é esse e esse aqui. Acompanha no detalhe, tá, gente? Não é difícil não, você vai conseguir fazer em casa. Segundo corte, eu avanço aqui mais um pouco. Trago o esquadro novamente para essa extremidade. Vou colocar do lado de cá, os dois lados estão no esquadro. Trago o esquadro agora para essa extremidade.
esse corte diz respeito a esse corte. Então, o primeiro desenho que eu fiz aqui, o primeiro degrau é esse aqui, ó. Agora, esse corte diz respeito a esse outro corte. A próxima fase do desenho é essa curva. Então, eu vou encostar o esquadro aqui e faço esse desenho. Com boa vontade, você já está percebendo o desenho acontecendo aí, ok? Próximo corte é esse, que diz respeito a essa face. E aqui eu tenho a última descida, que é essa daqui, ó. Essa última descida. Eu vou fazer aqui. Passei um pouquinho da conta. É melhor dar uma passada mesmo do que fazer ele no limite. E faço aqui esse último desenho de corte aqui, ó. Então aqui eu já tenho o desenho. Vou encostar aqui novamente para vocês perceberem. Quando eu retirar esse material aqui, ó. Quando eu retirar esse material, esse papelão vai encostar seguindo o desenho. Vou fazer esse corte aqui agora com vocês. Se eu estivesse usando uma tesoura escolar ou uma tesoura de costureira, seria mais fácil. Uma tesoura de corte e costura, mas eu vou usar esse aqui mesmo. Afinal de contas, é o que a gente tem aqui na obra. Vocês perceberam que eu fiz esse corte e avancei. Para fazer esse corte aqui, eu tenho que dobrar essa ponta. Eu não quero prejudicar ela tanto agora, então eu vou fazer primeiro esse corte aqui, ó, até o limite. Vou fazer também esse outro corte aqui, ó, até o limite dele, e faço esse último corte aqui. Talvez, depois que eu acabar de fazer esses cortes, eu precise fazer algum ajuste. Isso é normal, mas eu vou trabalhar aqui de maneira que provavelmente não vai precisar de muito ajuste. Olha aqui, ó, com o biquinho da tesoura eu vou fazendo esse aprofundamento. Retirei essa primeira ponta. Agora eu tenho uma abertura para fazer esse corte aqui, ó. Vocês viram que eu dobrei pouco o papelão para perder a posição de planicidade dele. Estou retirando aqui essa outra ponta. E agora eu vou retirar aqui. Eu tenho esse desenho feito. Vamos ver se bateu? Olha lá. Deu uma folguinha pequena aqui e aqui encostou. Mostra aqui desse lado. Vem pra cá. Mostra desse lado. Então, eu vou fazer um pequeno ajuste para melhorar um pouquinho mais esse corte. Aqui encostou, tá vendo? Como aqui encostou e o restante deu folga, eu vou retirar aqui mais ou menos uns 2 milímetros para aproximar mais o outro lado. Retiro o papelão e faço essa subtração aqui, ó. A linha de matemática. Mais ou menos uns 2 milímetros, tá? Não é exato, mas eu retirei mais ou menos uns 2 milímetros. E vamos ver? Consegui um desenho bem bacana. Isso aqui não é tudo, tá, gente? Isso aqui é só gabarito. Agora eu quero mostrar para vocês que esse gabarito, como as portas aqui são todas padronizadas, esse gabarito vai servir também para o outro lado da porta. Mas como é que ele vai servir para o outro lado da porta, Fredson? É bem simples. O outro lado da porta é um espelho, então eu viro ela dessa forma. E aí eu tenho o mesmo gabarito, servindo para os dois lados da porta. Ele só não encostou desse lado porque ele encostou no fundo da parede. Aí o que eu vou fazer? Antes de retirar essa quantidade que sobrou aqui, eu vou utilizar esse gabarito para cortar essa peça. Porque essa peça me dá também a referência do corte do fundo. Então eu vou cortar esse lado e vou cortar aquele. Vem comigo para a gente fazer o... Bom, vocês viram como é que a gente faz o gabarito no papelão. Agora, para saber exatamente onde cortar na peça, eu preciso ter uma medida de referência. Cola aqui comigo, encosta aqui, ó. Vocês vão perceber o seguinte, esse porcelanato aqui eu já deixei na posição definitiva. Eu vou mostrar para vocês paginação num outro vídeo que eu vou publicar na sequência desse. Vou deixar o link dele aí na descrição para vocês poderem assistir o vídeo em que eu mostro a paginação. Mas só para vocês saberem, esse aqui já está na posição exata de instalação, não está colado, ele está solto aqui no chão. Como ele está na posição exata e aqui eu vou ter um espaçador de 2 milímetros, então o que eu vou fazer para ter a referência de início? Eu estou medindo aqui com a trena e eu estou vendo que eu tenho 23 milímetros, tá? Aproxima mais a câmera ali, ó. Eu tenho desse ponto aqui, ó, desse ponto até a trena 23 milímetros. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 21 milímetros de distância. Bom, eu já estou aqui na posição. O que eu chamei de bancada, na verdade, é a base da minha cortadeira elétrica. Se vocês quiserem conhecer essa cortadeira elétrica, eu vou deixar um videozinho aqui no card para vocês saberem como é que ela funciona. Eu fiz um review quando eu comprei a máquina. E aqui, basicamente, nessa peça, a posição do batente é aqui onde está a minha mão, tá? Isso aqui é a posição do batente.
Essa lateral aqui é aquela lateral que vai encostar na outra peça. Já considerei posição de seta e tudo mais. Então essa lateral é onde vai encostar na outra peça. Aqui é onde eu vou ter o desenho do corte. Vocês lembram que eu falei para vocês que aqui eu tenho 22 milímetros? O câmera vai fazer o favor de aproximar um pouquinho mais aqui para eu mostrar para vocês. Então aqui, ó, eu estou colocando exatamente na peça, tá? E vou marcar 21 milímetros aqui, ó. Marquei 21 milímetros. Ok? Deu para perceber? Então fiz a marcação aqui de 21 milímetros. Eu vou usar o esquadro para fazer uma referência mais contínua, de ponta a ponta, porque a gente não sabe exatamente onde a peça vai pegar. Então aqui eu estou com um primeiro traço com a distância de 21 milímetros. Agora eu vou pegar o gabarito. Bom, eu peguei o gabarito, eu tenho aqui a linha de referência de onde esse ponto aqui deve iniciar, e aí eu vou encostar. Vocês lembram que aqui o fundo já tá com uma referência lá de distância da parede? Então aqui vai servir de referência para eu encostar aqui, ó. E esse lado aqui tem que ficar na direção desse risco, e aqui é só aproximar. Então, eu tenho aqui mostrando para vocês agora, com bastante precisão, a posição exata do corte. Aqui é só fazer o desenho. Então aqui eu já tenho as indicações de onde eu vou ter os cortes. Ó. Eu vou fazer o desenho com lápis usando a própria lateral. Deixa eu mostrar com a mão para baixo, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar. Passa para o lado de cá, para ficar mais fácil para o pessoal ver. Então aqui, ó, eu estou com ela na posição, como eu falei aqui na referência. Esse lado do corte está alinhado com o risco de referência que eu falei que eu precisava de espaço. E aqui eu vou fazer o desenho. Faço este e este desenho. Esse desenho, este outro. Pronto, eu estou com todo o desenho já feito. Isso aqui é a marcação de corte. Vamos cortar? Agora eu vou usar a turquesa, tá? Vou retirar essa sobra aqui com a turquesa, ó. Eu seguro com a turquesa e inclino ela nessa posição. E aí eu consigo com ela retirar essa parte da peça. Vou retirar essa pequena quantidade de sobra aqui também, tirar o excesso de material. Agora eu vou usar ela numa posição diferente para conseguir retirar essa sobra de material. Deixa eu mostrar para vocês com a mão aqui, ó. Aqui tem uma sobra de material que ficou, porque o disco passou em cima e para baixo a gente tem 1, 2, 3 milímetros, depende do lugar. Vou usar a maquita agora nessa posição aqui, de frente. Bom, vocês viram que eu fiz o trabalho aqui, já retirei o que tinha de sobra por baixo. Pode ver que minha unha aqui está mostrando para vocês que não tem nenhuma sobra. Então a gente já retirou o material, eu já tenho o desenho. Vou encostar o papelão aqui para vocês poderem observar que o desenho já está de acordo com o que a gente pretendia. Olha aí, ó, o papelão em cima. O desenho já está de acordo com o que a gente queria. Só que a gente tem aqui uma pequena variação, por isso que é bom você encostar o papelão. Na hora que eu chegar com essa peça lá, provavelmente eu vou levar essa peça até o lugar para poder fazer o teste e vou ter que voltar aqui para fazer a retirada de material. Por quê? Porque está sobrando material aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, papelão e o material do porcelanato. Está sobrando material. Eu não vou fazer esse retrabalho, que é ir com essa peça até lá e voltar. Então eu vou fazer esse ajuste aqui antes de ir até lá. Vou fazer esse ajuste aqui antes de voltar até lá. Eu já sei que tem uma sobra. Aqui está certo, aqui também está certo. E tem essa sobra de material. Eu uso a maquita e faço esse ajuste aqui mesmo. Vou mostrar para vocês uma última coisa que eu faço antes de fazer a colocação da peça, o assentamento da peça. Eu pego um pedaço de lixa para ferro. Tenho várias técnicas, tá, gente? Eu estou mostrando aquela que vai estar mais fácil de vocês terem à mão aí. Tá? Tem lixadeira, tem outros tipos de ferramenta que fazem esse acabamento, mas eu vou usar essa daqui, ó. Então eu vou passar essa lixa para ferro. Essa lixa aqui é número 80, tá? Poderia ser a número 100, até a 120. E vou fazer uma melhora nesse acabamento aqui, ó.
Ficou melhor. Agora eu vou levar essa peça e mostrar para vocês no lugar. Bom, gente, voltamos aqui já com a peça no lugar. Eu mostrei para vocês, recapitulando, a confecção do gabarito, tá? Que serve de um lado e do outro. Mostrei para vocês a marcação da peça e fiz junto com vocês esse corte, tá? Vocês acompanharam lá na bancada, na nossa bancada, a execução desse corte na peça. Só que para eu encaixá-la no lugar, eu precisava fazer também o corte do outro lado. Então eu já fiz o corte do outro lado e agora eu estou com os dois lados cortados, a peça já está na posição de instalação. Espaçador de 2 milímetros no lugar também, só que nenhuma delas está colada, nenhuma dessas duas peças está com argamassa. Agora eu tenho o ponto de partida. E aí vocês vão poder perceber com a movimentação da câmera a qualidade na aproximação do recorte. Se você não pretende pôr soleira no seu batente, você precisa de um recorte como esse, mas se você pretende pôr soleira também, você vai precisar, só que aí o corte vai ser na soleira. Para ajudar o nosso canal que está começando agora, clica nesse botão para se inscrever e os vídeos que eu falei para vocês estão aparecendo aqui de um lado e de outro da tela. Sucesso e boa jornada aí no YouTube.